Nós começamos essa série de 21 dias de gratidão, e eu acho tão maravilhoso. A gente não está fazendo uma campanha para pedir algo, não estamos fazendo uma campanha para receber algo, embora eu não tenha problema com isso. Mas é tão maravilhoso a gente poder separar tempo simplesmente para reconhecer a bondade de Deus sobre a nossa vida. É tão maravilhoso que nós possamos, como igreja, durante esses próximos 21 dias, cada dia, parar um pouquinho para dar graças ao Senhor por sua bondade, por sua misericórdia. E eu estou muito empolgado com isso, com esse mover da nossa igreja. E essa noite eu quero compartilhar com você sobre duas coisas que são extremamente importantes nessa jornada de gratidão. E as duas coisas são gratidão e contentamento. Você pode repetir comigo? Diga gratidão e contentamento. E eu quero começar lendo com você Filipenses capítulo 4, versículo 12. E eu queria que você se colocasse nesse texto de Paulo, tendo a visão correta de onde Paulo está declarando as palavras de Filipenses 4,12. Porque Paulo não está escrevendo isso como você está hoje à noite, sentado numa cadeira, enquanto você ouve uma palavra. Paulo não está escrevendo isso lá no mar, de frente para o mar, sentado numa rede, tomando uma água de coco. Paulo não está fazendo isso sentado no escritório da casa dele, com tranquilidade. Paulo está escrevendo essas palavras dentro de um calabouço romano, dentro de uma prisão. Eu gostaria que você se imaginasse nesse contexto, dentro do frio, da umidade, da escuridão, da solidão, que Paulo escreveu essas palavras, porque à medida que a gente entende isso, essas palavras ganham um maior significado para nós também. Paulo diz em Filipenses 4,12, eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Permita-me ler de novo com você. Escute essas palavras. Se você puder, feche os seus olhos. Imagine Paulo nesse lugar. E ele está dizendo, eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Meus irmãos, o sistema de valores desse mundo constantemente nos empurra em direção à insatisfação e à frustração. Constantemente, nesses dias de internet, nesses dias de redes sociais, constantemente o mundo está empurrando a gente para ingratidão, insatisfação, frustração, porque de repente você está naquele dia de trabalho onde você pegou o ônibus, você correu o dia inteiro, você transpirou, talvez você estava lá todo sujo diante de uma pia, lavando louça, com o seu avental cheio de gordura, correndo com as crianças, levando para a escola, e de repente você abre o Instagram e tem aquela pessoa com as fotos mais lindas em Paris. E você fala assim, não é possível, todo mundo está em Paris, e só eu estou aqui. Você corre de um lado para o outro, você chama o Uber, você pega o seu carro, você pega o seu ninho, atravessa a cidade. E você pega o Instagram e tem aquele cara saindo com um terno branco de dentro de uma BMW. Você fala, não é possível, só eu tenho Uno no mundo inteiro. O mundo empurra a gente. E esses textos de Paulo, eles são um convite a gente resistir, se dobrar a esse estilo de vida. Faça assim comigo, faça assim. Sente aí, sente, irmão, sente. Não fica, faz assim, ó. Fala comigo, resistir. Paulo está dizendo, nós precisamos resistir a esse sistema. Mezanino, olhe para mim aqui, mezanino. Faça resistir. Vocês ficam aí
muito caladinhos. Faz aí. Irmão, faz aí, me ajuda, vai, faz assim. Ó. Resistir. Sente. É um convite que Paulo está nos fazendo de dentro da prisão, dizendo: nós precisamos resistir a esse estilo de vida, nós precisamos renovar a nossa mente para experimentar a qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como Paulo diz em Romanos 12, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Meus irmãos, a Bíblia nos desafia a sermos gratos em tudo. É como nós temos cantado aqui tantas vezes: tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Alguém puxa para mim aí, por favor. Isso, igreja, vai cantando para ajudar, porque está ainda... vai, melhorou. Tu tens meu cozinhas. Foi muito bom, mas foi só um ensaio, tá? Pastor Samuel, nos ajude, por favor. Vem aqui, eu preciso aproveitar você enquanto você ainda está aqui. Vai lá, canta bonito aí. Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. Eu vou sentir muita falta de você. Jesus! Nós temos cantado, quantas vezes nós temos cantado? Queridos, a gratidão faz parte do caráter do crente. A gratidão faz parte do caráter cristão, porque gratidão faz parte do caráter de Cristo. Cristo é grato, é característica do nosso Jesus ser grato. E se é parte do caráter dele, também deveria ser parte do nosso caráter. Quantos aqui querem ficar mais parecidos com Jesus? Se você quer ficar mais parecido com Jesus, você precisa ficar grato. 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês. Em quem? Em quem? Irmãos, é em Cristo. É em Cristo que nós podemos ser gratos por todas as coisas, em todas as circunstâncias. Outra versão diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Tudo se resume dele. Tudo se converge para Ele, e à medida que nós andamos nele, nós aprendemos e podemos fluir naturalmente em gratidão. Na verdade, irmãos, essa não é uma série sobre gratidão, essa é uma série sobre linguagem. O Senhor está nos desafiando a uma linguagem que corresponda com a linguagem dos céus. Irmãos, deixa eu te dizer algo: os céus estão cheios de louvores, os céus estão cheios de gratidão. O céu não conhece murmuração, o céu não conhece queixa, o céu não conhece reclamação, e nós somos o povo do céu. Portanto, a nossa linguagem precisa ser uma linguagem conforme a nossa essência. Deixa eu te dizer, não existe poder positivo na reclamação e na queixa. O poder da reclamação e da queixa sempre são negativos, sempre são malignos. E é por isso que nós precisamos desenvolver uma linguagem de gratidão e contentamento. Meus irmãos, nós somos exortados a ter uma linguagem que expresse fé no que Deus tem falado a nosso respeito. Nós somos um povo de fé. Nós somos um povo de fé. Você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Portanto, a nossa linguagem precisa ser uma linguagem que expresse fé, uma linguagem que está em concordância com os céus, porque tudo que for ligado na terra será ligado nos céus. Se nós queremos que as nossas palavras transmitam o poder de Deus, se nós queremos que as palavras que saem da nossa boca transformem ambientes, transformem situações, que essas palavras que saem da tua boca transformem a vida do seu filho,
que as palavras que saem da tua boca abençoem o seu casamento, que as palavras que saem da sua boca façam prosperar tudo aquilo que Deus coloca nas tuas mãos, diante de você. Se nós queremos, nós precisamos então, queridos, falar palavras cujo autor e cujo dono seja o próprio Deus. Porque toda palavra que sai da boca de Deus, ela produz vida. Portanto, as palavras que saem da nossa boca precisam ser palavras respaldadas pelo próprio Deus, precisam ser palavras que estão apoiadas na sua própria palavra. Quando nós falamos palavras que estão respaldadas por Deus, elas produzem vida, elas produzem transformação. É por isso que a Bíblia diz assim: irmãos, não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, falando entre vocês, nas vossas conversas, nas vossas conversações, falem a palavra de Deus, porque essa é uma palavra que produz vida, que produz transformação, que traz renovação. Enche a sua boca com as palavras, que são as palavras de Deus. Quando nós somos gratos, meus irmãos, a nossa fé é fortalecida. Quando nós somos gratos, a nossa linguagem libera o mundo espiritual. Sabe por quê? Porque o louvor e a gratidão liberam poder no ambiente. Escute isso. O louvor e a gratidão liberam vida no ambiente. Agora a pergunta que nós precisamos fazer essa noite: como é que nós podemos aplicar essas verdades se nós queremos ser um povo cuja linguagem expresse gratidão, expresse louvor, expresse o idioma dos céus? Como nós podemos colocar isso no nosso dia a dia? Então, junto com Paulo, eu gostaria de voltar lá para dentro daquele cárcere e ouvir Paulo dizendo de novo. Ele diz assim: eu sei passar necessidade. Diga comigo: eu sei passar necessidade. A primeira coisa que nós precisamos fazer, meus irmãos, é praticar gratidão no pouco. Paulo escreveu aos Filipenses que enquanto ele estava na prisão, enfrentando esses desafios enormes, irmãos, realmente Paulo sabia o que era passar necessidade. Inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu essas palavras, mas também apoiado numa vida inteira de experiências extremas por amor ao Senhor. Você vai ver Paulo dizendo: olha, tantas vezes eu fui fustigado com vara, eu tive que descer por uma muralha num cesto, 2 vezes eu passei por um naufrágio, eu fui apedrejado, eu fui tido como morto. E ele vai contando todas as suas experiências, essas experiências por amor ao Senhor e ao reino de Deus, ensinaram Paulo a respeito da gratidão, e ensinaram que a gratidão não depende das circunstâncias. Levanta a sua mão comigo assim, diga comigo: a gratidão não depende das circunstâncias. Irmãos, mesmo em tempos de escassez, nós podemos e nós devemos encontrar motivos para agradecer. Ao enfrentar períodos de dificuldade na nossa vida, nós precisamos estar dispostos a agradecer, porque sabe qual é a nossa tendência? A nossa tendência quando nós estamos passando dificuldade é focar no que falta. Quando nós estamos passando momentos de dificuldades na nossa vida, a nossa tendência é olhar para o impossível. Mas lembro vocês, meus irmãos, o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele diz: não haverá impossíveis em todas as minhas promessas. Sempre há um motivo para você olhar para esse Deus maravilhoso e lembrar que a sua fidelidade não falha. A gratidão, meus irmãos, ela nos convida a agir de uma forma diferente. Ela nos convida a reconhecer as pequenas bênçãos ao nosso redor. A gratidão é algo que nos leva a valorizar o que nós já temos, ao invés de nós nos concentrarmos no que não temos. Você começa a olhar o copo meio cheio, não meio vazio. Porque você começa a ver a mão de Deus em tudo que você faz. Deixa eu te dizer algo para você: cada pequena bênção vale.
Deixa eu dizer isso para você novamente: cada pequena bênção vale. Cada uma delas vale, sabe por quê? Porque elas são presentes de Deus. Portanto, meus irmãos, evite a reclamação. A queixa destrói a alegria. Nós podemos, meus irmãos, sem querer, envenenar o nosso fruto com as nossas palavras. Nós podemos envenenar sementes preciosas que Deus entregou nas nossas mãos com nossas palavras. Mas se pelo contrário, nós celebramos. Quando nós celebramos nossas vitórias, ainda que elas sejam pequenas, nós liberamos poder no ambiente. Não é isso que eu disse para você que o louvor faz? Que a gratidão faz, ela libera poder no ambiente. Então, meus irmãos, nós não devemos nos entristecer com os pequenos começos. Nós não devemos nos entristecer com as pequenas coisas. A Bíblia nos ensina isso. Não desprezem os pequenos começos. Nós devemos cuidar para não amaldiçoar as nossas sementes nos queixando delas. Devemos ser gratos e celebrar cada passo. Reconhecer que essas pequenas bênçãos, elas nos ajudam a viver com o coração grato. E perceber a mão de Deus agindo a favor de nós todo o tempo. Quando você começa a viver a sua vida percebendo e reconhecendo a mão de Deus em todo o tempo, sua vida muda. Sua vida muda. Porque lembre-se o que eu disse, a queixa, ela destrói a alegria. E o que a palavra de Deus diz? Que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Deixa eu te dizer algo essa noite: Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Irmão, ser grato pelas pequenas coisas nos prepara para coisas maiores. Quantos aqui desejam as coisas maiores de Deus para a sua vida? Não é verdade que a palavra de Deus nos fala que quando nós somos fiéis no pouco, Ele nos coloca sobre o muito. Quando nós somos gratos nas pequenas coisas que Deus está nos dando, isso demonstra que nós estamos maduros. Maduros para a promoção, maduros para o crescimento, maduros para o próximo nível. Quando nós olhamos para as pequenas coisas e somos gratos a Deus, de fato nós estamos preparando uma pista de lançamento para as coisas maiores que Deus tem para a nossa vida. Quando nós somos fiéis no pouco, nós demonstramos para Deus que nós estamos preparados para receber mais. Quando nós somos gratos. Então, meus irmãos, aprendamos a ser gratos no pouco. Quantos são gratos pelo pouco? Agora, Paulo diz também, dentro da prisão, eu também sei o que é ter fartura. Então não basta você aprender a ser grato no pouco, precisamos também ter gratidão no muito. Diga comigo, gratidão no muito. Meus irmãos, ao vivermos tempo de abundância, às vezes rodeados de bênçãos e recursos, é fácil esquecer de agradecer diariamente a Deus pelas bênçãos. Aí você se prepara para vir no culto, você abre o seu guarda-roupa, ele está abarrotado de roupa. As roupas estão dizendo assim: por favor, me doe para o bazar da CCC. E você abre o guarda-roupa e você fala assim: eu não tenho roupa hoje para ir na igreja. É verdade, sim ou não? Os teus sapatos estão transbordando para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. E você olha e fala assim: eu não tenho sapato para ir à igreja. Irmãos, nós corremos o risco de cair na armadilha da familiaridade. Se torna tão familiar para a gente tomar um banho quente. É tão familiar para a gente encontrar roupa no guarda-roupa. É tão familiar para a gente encontrar comida na nossa mesa. Então a gente começa, de repente, a gente está lá reclamando: mas o que você fez hoje? Bife? Bife de novo? E você esquece que você era feliz com ovo e você falava: isso é um protótipo de frango.
Você esquece, porque agora você tem fartura. Não dá para repetir o bife, não dá para você ter a mesma comida do almoço na janta. Nós corremos o risco da familiaridade, e a verdade, meus irmãos, é que nós acabamos nos acostumando com as bênçãos, e nós passamos a considerá-las comuns. Mas deixa eu te dizer algo, tudo na tua vida, cada dia, cada vez que você se alimenta, cada vez que você acorda, cada vez que você toma um banho, cada vez que você se move, é o extraordinário de Deus sobre a tua vida. Quem é grato está se alegrando. A gratidão, meus irmãos, nos ajuda a valorizar cada mínima coisa e lembrar que tudo que nós temos, em última análise, é um presente de Deus. Tiago 1,7 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, vem daquele que não muda com sombras inconstantes. Reconhecer isso nos mantém humildes. Eu contei hoje de manhã que eu tenho um carrinho comum. Maravilhoso meu carrinho comum, mas é um carrinho comum. E, na verdade, a gente tem a alegria e a gratidão de ter 2 carros. E eu tenho um carro melhor, mas eu deixo ele sempre com a minha esposa, porque ela merece mais. Então, outro dia, eu peguei o meu carrinho e eu fui para uma reunião de pastores. E eu estacionei meu carrinho lá, do ano 2012, coloquei meu carrinho lá, e quando terminou a reunião, o pastor falou: onde você botou seu carro? Eu falei: botei numas quadras lá na frente, eu te levo até lá. E eu entrei no carro dele, ele me levou, daí quando chegou lá, ele falou, eu falei: aqui, ó, meu carro está aqui. Ele falou: esse carro? Isso não é um carro de um pastor relevante, de uma igreja, mega igreja em Curitiba? Irmãos, eu sou um homem cheio do Espírito, então eu não mandei ele para lugar nenhum que escusa assim. Sou um homem cheio do Espírito Santo, eu não falei nada errado com ele. Eu fui com essa... Mas eu falei: irmão, que isso? Eu gosto do meu carrinho. Eu contei essa história hoje de manhã, alguém falou: você canonizou o carro, agora nem vender, você vai poder vender ele mais. Mas eu gosto do meu carrinho, eu estou feliz, eu estou bem. Quando a gente é grato, meus irmãos, porque a gente lembra. A gente lembra quando a gente juntava o Vale Transporte e andava a pé durante a semana para usar o Vale Transporte para ir para a igreja no final de semana. A gente é grato porque a gente lembra que quando o tio da gente, que era mais rico, vinha em casa, a gente não perguntava, criancinha, não perguntava para ele: tio, você trouxe um brinquedo, trouxe um choquito? Eu perguntava: trouxe carne? A gente lembra que tinha um galinheiro vazio dentro de casa, a gente jogava milho para prender os pombos, para comer os pombos. Então, meu irmão, isso é riqueza. Não importa se é velho, não importa se já passou do ano, não importa se eu sou o pastor de uma igreja relevante. O que importa, meus irmãos, é que eu reconheço também nesse carrinho a bênção de Deus. E eu sou grato. Eu não tô olhando a BMW do Instagram. Eu estou olhando e reconhecendo que tudo que eu tenho veio da boa mão de Deus. Deuteronômio 8,17, pode aplaudir, ele é digno. Deuteronômio 8,17, 18, diz assim: não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade, a minha força, a força das minhas mãos ajuntaram para mim essa riqueza. Mas lembrem-se, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem te dá capacidade para produzir riquezas. Irmãos, nós reconhecemos a boa mão do Senhor, nós reconhecemos a sua graça, nós reconhecemos que tudo vem dEle, é a bondade dEle, é a misericórdia dEle, é a graça dEle. Nós reconhecemos. Então nós precisamos ser gratos no pouco, mas também ser gratos no muito. E não somente isso. Escute o que Paulo diz. A seguir ele diz assim:
Lembre-se, ele está dizendo isso da prisão. Ele diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Meus irmãos, a gratidão é um caminho a ser aprendido, e esse caminho se chama contentamento. Põe a mão sobre o teu coração, se ajeita aí na sua cadeira, dá um sorriso. Eu não ia falar isso, mas, irmãos, a inveja é um espírito, e ela vem para roubar de você o contentamento. A inveja não é um sentimento, ela é um espírito maligno, e vem para roubar de você a gratidão pelo que Deus já tem te dado. O contentamento é algo a ser aprendido. Paulo diz duas palavras aqui que são muito importantes. Diga comigo: segredo. E diga comigo: contentamento. Irmãos, Paulo diz que ele diz que havia um segredo que ele aprendeu. Quando Paulo escreve aprendi, ele não está falando de um assunto que foi estudado. Ele não está falando: olha, quando eu sentei ali aos pés do meu mestre Gamaliel, ele me ensinou a respeito do contentamento e eu aprendi intelectualmente. Não é nada disso. Não é algo que você aprende academicamente. Mas o que Paulo ele está enfatizando aqui é que ele aprendeu através das experiências. Ele aprendeu através da prática. Não foi apenas conhecimento teórico. Ele aprendeu através das experiências. Meus irmãos, essa manhã, quando eu cheguei nesse lugar dessa mensagem, Deus começou a mover. Eu sinto a mesma coisa agora. Porque existem pessoas que estão aqui essa noite, que você se focou na luta que você está passando, você se focou no deserto que você está atravessando. E alguns de vocês estão se queixando com Deus, falando: Deus, por que essas coisas acontecem comigo? Por que comigo? Por que na minha vida? Por que sobre mim? Alguns de vocês estão olhando para o deserto, alguns de vocês estão olhando para a dificuldade, alguns de vocês estão olhando para o sofrimento que vocês estão passando, sem saber que é exatamente esse deserto, que é exatamente esse sofrimento, que é exatamente essa luta, que está produzindo algo na sua vida muito mais profundo. Sem se dar conta, vocês estão se focando no problema, na dificuldade, mas estão esquecendo que a tribulação produz na nossa vida. A tribulação produz a perseverança, a esperança não se confunde. Deus está trabalhando na tua vida no secreto, porque as coisas valiosas, elas não estão na superfície, as coisas valiosas estão no profundo, no escondido. É debaixo das minas de ouro que você encontra as pepitas de ouro, onde estão os diamantes, estão nos lugares mais profundos. Deus está trabalhando na tua vida, e você está olhando e se queixando, mas Deus está trabalhando para fazer algo maior na tua vida, porque Ele está preparando você para as coisas maiores que estão por vir. E se você for fiel nesse tempo, nessa dificuldade, se você for fiel no pouco, Ele diz que Ele mesmo vai colocar você sobre muitos. Deus está falando com pessoas, Deus escolheu isso para falar isso hoje. E você sabe, você está aqui. Você está aqui, você está sentado lá no mezanino, você sabe que Deus está falando isso para você essa noite. Eu quero te pedir, fique de pé, fique de pé. Fique de pé onde você está, você que identifica isso na sua vida. Se o Jackson puder vir, vem, Jackson. Eu quero orar por você essa noite. Eu quero orar por sua vida. Eu quero me juntar com você, porque essa noite Deus vai mudar a sua perspectiva. Você vai sair desse lugar essa noite, olhando para os seus problemas, para as suas dificuldades, com uma nova perspectiva. Você vai parar de olhar os problemas, de se considerar vítima, e você vai começar a entender que Deus está trabalhando na sua vida, que aquele que começou uma boa obra e é fiel para completar essa obra, que Deus está fazendo algo profundo, algo escondido, porque nem olhos viram, nem ouvidos
ouviram, jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas nesses dias o Espírito Santo, ele não está parado. O Espírito Santo não está inerte, ele mesmo está mergulhando nas profundezas de Deus para trazer à tona e revelar a você um plano superior de Deus para a sua vida. Eu creio que Deus está falando com alguém essa noite, Deus está falando com você. Paulo diz: eu aprendi o segredo. A palavra segredo é mistério. Ele diz: eu aprendi esse mistério. Ei, Deus quer revelar mistérios ao teu coração, coisas que só o homem espiritual pode entender, coisas que só o homem espiritual pode compreender. Porque o homem natural cogita as coisas naturais, mas o homem espiritual cogita as coisas de Deus. Deixe Deus falar com você essa noite. Abra sua mão onde você está e deixe Deus falar com você.